Glória a Deus. Muito bom, irmãos. Bom nós estarmos aqui. Todos são muito bem-vindos. Você que está aí nos visitando, você que veio pela primeira vez, ou você que já faz parte desse rebanho, é sempre bom estar em casa. Essa semana eu fui numa cidade chamada Rio do Sul, bem no fundão assim de Santa Catarina, já indo para o Rio Grande do Sul mesmo, numa das regiões chamado o Vale Europeu do Brasil. Nunca vi tanto alemão e italiano na minha vida. O povo chega a falar meio arrastado, é interessante. O Brasil tem muitos dialetos, né? Um povo bem diferente, um povo bonito, e foi muito legal mesmo. Poder rever irmãos, eu já tinha ido lá, e é sempre bom poder voltar e ver essa região do Brasil, irmãos. Esse pastor que eu ministrei na igreja lá, a Igreja Vida, ele era luterano. Nessa região, praticamente o catolicismo é muito fraco. A grande força são os luteranos e os menonitas e também os ortodoxos. Então, por causa dessa cultura europeia, então é uma tradição religiosa muito diferente. Quando você prega para europeus, assim, quando você prega para essa colônia germânica, italiana, alemã, a resposta deles, a maneira deles é muito diferente. Então a gente vai aprendendo, né, com essas culturas, com as igrejas e daquilo que Deus está fazendo em tantos lugares do Brasil e também do mundo. Essa noite, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Diga amém. Essa é uma daquelas mensagens, irmãos, que a gente volta para casa e a gente precisa repensar a vida. A semana passada, Deus falou muito forte comigo nesse texto. E nesse tema que nós vamos trabalhar, o meu tema com vocês hoje é o banquete de Deus. Existem muitas parábolas que Jesus contou, e essa é uma das parábolas que Jesus conta nos evangelhos, de que um senhor preparou um banquete, mandou convidar pessoas para o banquete. Então eu queria ler esse texto com você, e eu não sei se você já sentou numa mesa só você e Deus, para poder participar daquilo que Ele preparou para você. Eu não sei quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus dizendo assim: olha, eu preparei uma mesa para nós. Porque às vezes a gente se acostuma a ir na igreja. A gente se acostuma a ser crente. A gente acostuma a ser casado. A gente acostuma com a família. E é tão, sabe, é tão legal quando o cara que está casado há muitos anos, de repente ele chega em casa e toma um susto, porque a mulher preparou a mesa de um jeito diferente, coloca umas flores. Mulher tem essas coisas, né? E a mulher prepara um trem assim, uma mesa diferente, um prato diferente, e não é aquilo que você está acostumado, não é o arroz e feijão, e você olha assim e diz: Santo Deus eterno, né? O que essa mulher está inventando? É a mesma mulher, é a mesma casa, mas a mesa está diferente. O ambiente está diferente. Muitos aqui já são crentes há 10, 20, estão casados com Deus há muito tempo, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. O profeta disse que Jesus é nosso marido, né? Ele é o nosso Senhor. E eu quero insistir nessa pergunta. Qual foi a última vez que você preparou uma mesa diferente para você e para Jesus? Qual foi a última vez que você disse assim: espera aí, Deus, eu vou fazer uma surpresa para o Senhor. A hora que o Senhor chegar hoje, nós temos um negócio especial. Qual foi o último encontro especial que você teve com o amor da sua vida? Jesus de Nazaré.
Então vamos ler o texto. Lucas capítulo 14, versículo 16. Lucas 14, 16 diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ele enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Percebam os irmãos, que primeiro ele convida, ele avisa. Ele faz um convite, imagina um convite bem feito, dizendo: eu vou preparar um banquete, então fica preparado. Eu vou fazer um banquete, a hora que tiver no jeito, eu mando avisar, então se prepara. Porque a hora que eu avisar que estiver pronto, vocês vêm, mas vocês já estão convidados. Então, dava tempo para esse pessoal se preparar. Certo? Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade, eu comprei um sítio, não foi uma casa. Ficou pronta a minha casa. E eu preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: eu acabei de comprar 5 juntas de boi. Não, eu comprei uma moto nova, não foi um jet ski. Eu comprei um rancho na beira do rio. E eu tenho que ir lá experimentar. Eu tenho que curtir. Eu tenho que ir lá, gente. Eu preciso ir vê-la. Por isso, desculpe-me. Outro disse: desculpa. Outro disse: acabo de conhecer a mulher da minha vida. Acabei de casar. Apaixonei de novo. Por isso, não posso ir. Não posso. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Olha para mim, vamos trabalhar. Você já ouviu uma desculpa assim, bem esfarrapada? Como é que vai falar isso, hein? Vamos ver como é que você vai falar. Entendeu? Sabe quando nós somos mestres em dar desculpas. Você já parou para pensar por que a gente dá tanta desculpa? Você convida alguém para uma festa ou para ir na tua casa, ou você precisa da ajuda de alguém, e o cara não tem coragem de dizer assim: não quero ir, pô, não vou. Por que você não vai? Porque eu não quero, ué. Não vou porque eu não quero, não vou. Avisa lá que eu não vou. Não, a gente não fala assim. Fala assim: olha, bem que eu... Crente usa assim, crente fala bem assim: amada. Entendeu? Quando começa assim: olha, infelizmente, eu não vou conseguir. Não vou. É porque... E a gente começa. Entendeu? Agora, Jesus está falando, irmãos, que Deus, o Pai, que o Senhor, Ele não está convidando para um café da tarde. Ele não está convidando para ir comer um pão com manteiga. Ele está dizendo que Deus mandou um convite impresso. E que esse Senhor, que Deus, além de mandar o convite, disse: a hora que tiver tudo pronto, eu vou preparar um banquete. Irmãos, banquete é algo espetacular.
Quando o cara diz, eu vou desfrutar de um banquete. Quando estava tudo pronto, o Senhor manda dizer, o banquete está pronto, já está tudo preparado. E aí começam as desculpas. O que uma desculpa quer dizer? O que na verdade está dito aqui, irmãos? Entre linhas, as desculpas comunicam algo muito óbvio. Que aquilo que você está pedindo, que aquilo que você está convidando, não é tão importante quanto aquilo que eu quero fazer. As desculpas estão dizendo o seguinte: aquilo que eu quero e aquilo que eu vou fazer é mais importante do que o banquete que Deus preparou para mim. Entende isso? E é aqui que nós começamos a pensar. Porque o primeiro diz assim, eu comprei uma propriedade. Ué, comprar uma propriedade é pecado? Sim ou não? É pecado comprar uma propriedade? Não. Eu comprei um pedaço de terra, comprei uma casa, comprei um sítio, comprei uma fazenda, comprei um terreno. Não é pecado. Mas, se isso ocupar um lugar na tua vida que faz você dizer não para Deus, comprar uma propriedade se torna pecado. Eu comprei 5 juntas de boi. Eu tenho que experimentar essas juntas de boi. Os bois serviam para arar a terra, para carregar carga. Então vamos pensar, eu comprei um trator, eu comprei um caminhão, eu comprei um carro. Eu quero experimentar, eu quero desfrutar. É pecado comprar bois, é pecado comprar um trator, é pecado comprar um jet ski, é pecado comprar um carro novo, um rancho. Não, eu tenho que experimentar, eu tenho que... Não é pecado, irmãos, é óbvio que não é pecado. Mas quando a tua empresa, quando a tua máquina, quando o teu rancho, quando o teu jet ski se torna uma prioridade na tua vida, e você coloca Deus em segundo lugar, a tua empresa se torna um pecado na sua vida. O teu carro, o teu rancho, o teu jet ski, a tua moto, o teu carro. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existem pecados, eles são explícitos. Não roubar, não matar, não adulterar. Mas, o que é pecado, pastor? Pecado é aquilo que te separa de Deus. Deus não aceita que nada ocupe prioridade na nossa vida, ou primeiro lugar na nossa vida. O terceiro diz, eu me casei. Puxa, que coisa maravilhosa. Coisa legítima. Mas até o casamento se torna pecado quando você coloca um homem, uma mulher. Porque essa pessoa, já viu o termo quando a gente diz assim, olha, o camarada está endeusando essa mulher. Essa mulher está endeusando esse homem. Isso é idolatria. Quantas e quantas pessoas você conhece que serviam a Deus, que buscavam a Deus, que oravam, que liam a Bíblia, começa a namorar, não pensa em outra coisa, não faz outra coisa, o camarada arruma um relacionamento. Deixa eu te dizer, qualquer homem, qualquer mulher que te afastar da presença de Deus, se torna pecado na sua vida. Se torna pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo aquilo que te afasta de Deus vai te matar. É uma questão de tempo. Vai matar a tua alegria, vai matar a tua paz, vai matar o teu destino, vai matar a tua expectativa. É por isso que tem coisa que começa doce e termina amarga, porque Deus não aceita que você coloque nada no lugar dele. Um dia
Deus disse para Abraão: Abraão, me entrega o teu filho, o teu único filho. Por quê? Porque Abraão estava idolatrando o único filho que tinha. Abraão estava amando mais Isaque do que a Deus. E deixa eu te dizer, Deus não quer tirar nada da gente, mas às vezes Ele tira, porque aquilo está nos destruindo. O problema não era Isaque, o problema era o lugar que Abraão tinha colocado Isaque no coração dele. Abraão, me dá o teu filho, o filho que você tanto ama, me entrega ele. Quando Abraão entrega Isaque, Deus diz: para! Agora você já colocou Isaque no lugar certo. Deus não queria matar Isaque, Deus só queria que Abraão colocasse Isaque no lugar certo. Mas muitas coisas Deus destrói, Deus quebra na nossa vida, Deus mata na nossa vida, porque aquilo está matando a gente, aquilo está nos afastando dele. Sabe, eu olho para essa parábola, irmãos. E quando nós colocamos coisas, atividades, pessoas, ou qualquer outra coisa no lugar de Deus, o que não era pecado torna-se pecado. Eu disse para o pessoal do encontro, nos homens agora, o último encontro, semana passada, eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre. Eu era doente por causa de bola, irmãos, doente. Eu gostava de jogar bola, e jogar bola não é pecado. Gostar de futebol não é pecado. Eu era corintiano, irmãos. Aí fala assim para mim, aí é pecado, pastor. E eu era um corintiano doente. Daquele cara que o Corinthians ia jogar, eu chorei muito, irmão. Chorei demais. Perdendo para o Palmeiras então, e que eu chorava mesmo. Eu queria matar esses porcos. Queria matar a porcada. Aí você sai na rua, os caras... E eu me torno crente. E eu continuo jogando bola, brincando e jogava mesmo, gostava. E isso era muito forte. Eu sabia tudo de futebol, da seleção brasileira. Se deixasse, eu jogava bola todo dia, assistia futebol, acompanhava campeonato italiano, europeu, brasileiro. Eu gostava disso. Não tem problema nenhum. Pastor, eu sou São Paulino. Que Deus tenha misericórdia de você. A gente faz libertação, a gente... Não é? Deus... Então, não tem problema. Agora, escuta bem. Você imagina que toda quarta-feira eu prego. E às vezes eu não via a hora do culto acabar, eu ficava olhando assim e falava assim, gente, tem Libertadores hoje, hein? Quarta-feira. E no domingo, que dava 15 para as 7, e eu não sabia se eu tomava banho, se eu assistia o final, às vezes era uma final, irmão. E eu saía para ir para o culto para pregar, mas a bola estava aqui, ó. Estava aqui, ó. E quando perdi, então, eu chorava, o pessoal achava que era o Espírito Santo. Eu estava perdendo, estava chorando na sofrência. Você está dando risada, mas um dia Deus disse assim para mim, Jetro, o futebol está ocupando um lugar na sua vida que não era para ocupar. O futebol não é um problema, Jetro, mas ele não pode mais fazer parte da sua vida. Eu quero que você entregue ele para mim. Eu já contei isso para vocês. Irmão, faz mais de 10 anos. Ah, pastor, se o senhor chegar na minha casa e estiver passando o jogo, o senhor assiste? Assista, não tem problema. Esses dias atrás eu estava no hotel e eu liguei a televisão, o Corinthians estava jogando, consegui assistir 4 minutos e meio. Aí não deu mais para mim. Por quê, pastor? Porque não é mais para mim, irmãos. Se eu vou em algum lugar, tem bola, eu jogo, eu brinco, mas no meu coração não cabe mais isso.
pastor, o senhor é corintiano? Não, não sou mais, não sou. Mas não é só questão do Corinthians, irmão. Nem jogo da Copa eu não assisto. Se eu estiver em casa, estiver passando, eu não assisto. Porque é uma decisão minha. Você não precisa, pode continuar. Não tem problema. Agora eu só estou dando um exemplo, sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência de, às vezes, a gente não sabe administrar o que Deus dá para a gente. Às vezes a mulher quer para ser uma bênção, o filho quer para ser uma bênção, a chácara quer para ser uma bênção, a piscina quer para ser uma bênção, a televisão quer para ser uma bênção, o celular quer para ser uma bênção. Existem pessoas que não, elas ficam 2 horas mexendo no celular, mas não conseguem ler a Bíblia. Elas assistem uma série inteira na Netflix, mas não conseguem ficar 10 minutos orando. A minha pergunta é: tem alguma coisa que está impedindo você de sentar na mesa com Deus? Será que, por favor, olha aqui para mim. Será que em algum momento você se perdeu na caminhada e você está dando uma desculpa, dizendo: olha, eu queria ir, sabe? Não, eu sei que eu preciso orar mais, mas sabe, vocês sabem, né? Olha, até quando que você vai arrumar desculpas para isso? Eu fui tomado de um desespero, irmãos. A minha palavra é desespero. Desespero por quê, pastor? Porque eu aprendi uma coisa: as oportunidades, elas passam, irmãos. Esses 3 aqui foram convidados, arrumaram desculpas, e o Senhor disse: chega, vai para as esquinas, para as ruas, para os valados. Eles estão desprezando a minha mesa. Eles não precisam. Eles já têm propriedade, tem juntas de boi, eles já estão casados, já deu tudo certo. Eles não precisam mais comer na minha mesa. Então vai atrás de quem tem fome, vai atrás de quem tem sede, porque eles não vão sentar na minha mesa, mas quem tem fome e sede vai sentar, vai comer e beber. E eu não queria falar isso para você, mas eu preciso que Deus nunca coloca a mesma mesa 2 vezes. Como assim, pastor? Aquele pão que Deus preparou, aquele cafezinho que Deus preparou, aquela água que Ele transformou em vinho naquele dia, nunca mais vai acontecer de novo. Nunca mais. Como assim, pastor? Irmãos, as oportunidades, elas passam. É como a água de um rio. Você nunca toca a mesma água 2 vezes, nunca mais. Pastor, não fala assim. Eu preciso falar. Outros banquetes podem acontecer. Outras mesas ele pode preparar. Mas aquela, nunca mais. Eu já disse para vocês, eu estava num retiro espiritual. Era carnaval. E aconteceu o culto, havia um mover, era um tempo de um avivamento muito grande. Isso há muitos anos atrás. E nós vamos para a vigília à noite, um grupo de uns 100 e poucos irmãos. Meus amigos estavam lá. E a gente estava orando num campo assim, num pasto, uma grama verdinha, coisa linda. Mas eu tinha jogado muita bola, tinha brincado com meus amigos e estava cansado. Então eu fiquei pensando, onde que eu posso me esconder e dormir, porque essa vigília não vai dar certo. Eu queria descansar. Não tem problema nenhum descansar. Mas naquela noite, ao invés do meu coração bater e dizer, eu preciso disso. E eu lembro que a gente começou a cantar, e só tocando, ministrando. E uma guerra, uma batalha, parecia que o céu estava de bronze. E uma irmã se levantou profetizando, dizendo, eu quero que vocês lutem, eu quero que vocês busquem a minha presença, Deus usando ela. Porque eu vou abrir o céu, eu vou derramar, eu vou fazer.
E aí o pessoal vai, mas não ia. E eu saí de fininha, cacei um canto para me esconder lá no barracão. Ajeitei minhas coisas, me escondi, dormi com força. No outro dia, eu acordei, dando um de migué assim, né? E fui tomar café com o pessoal olhou para mim, onde é que você está, Jeto? Onde é que você estava, Jeto? Onde é que você estava, Jeto? Pelo amor de Deus, onde é que você estava, Jeto? Começou a me dar uma aflição. Falei, gente, o que aconteceu? Jeto do céu, nós te caçamos o acampamento inteiro. Porque ontem, a hora que o céu se abriu, veio um fogo, veio uma glória. Irmãos, eu sei que vocês creem, porque eu não tenho mais idade para brincadeira. No lugar onde eles estavam reunidos assim, caiu um fogo, queimou a grama todinha assim, ó. Uma manifestação visível do fogo de Deus. Eles foram atropelados pela glória de Deus, todos. E a profetisa disse assim, chama o Jetro. Deus tem algo especial para a vida dele hoje. Chama ele. E os amigos saíram tudo louco, me caçando. Onde que eu estava? Ah, estou cansado. Eu casei. Não, estou cansado. Eu acho que eu não quero sentar no banquete de Deus hoje. Eu dormi. Irmão, meu coração disparou. Eu nem tomei café. Fui correndo. A hora que eu cheguei no pasto lá, estava a roda de fogo, tudo queimado, sapecado. Eu joelhei bem no meio assim. Falei, Deus, cheguei. Cheguei, Senhor. Trazer um pouco. Mas cheguei, estou aqui, Deus. Senhor, o que o Senhor quer derramar sobre a minha vida? Estou aqui, pode, derrama, Senhor, faz. Do jeito que você está me ouvindo, eu ouvi Deus. Jetro, o que eu tinha para fazer ontem na tua vida, nunca mais eu vou fazer. Porque aquilo que eu tinha para derramar ontem, era ontem. Eu ainda vou fazer muita coisa na tua vida. Mas o que eu preparei na mesa ontem, nunca mais você vai experimentar. E eu estou falando isso para você. Falo para você como um pai. Quando Deus prepara um banquete para a gente, irmãos, Ele sempre vai pedir uma renúncia para nós. Tem um preço. Eu escuto as pessoas dizendo assim, olha, mas eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. É meu filho. Não, é porque eu trabalho. Não porque eu estou cansado. Deus nunca pede algo para nós porque Ele quer tirar algo. Quando Deus diz assim, olha, você está cansado, mas eu preparei um banquete. Você tem família, você tem filhos, mas eu tenho um banquete. Você trabalha, você comprou uma terra, você comprou uma empresa, você prosperou, você tem muita coisa, é verdade. Mas olha, eu preparei um banquete, renuncia a isso, vai ter um preço. Mas deixa eu te dizer, nada do que você tem se compara com aquilo que está na mesa de Deus. As coisas dessa terra, nada se compara com o banquete que Deus tem. Quando eu fui na Coreia do Sul, uma das vezes que eu estive na Coreia do Sul, era uma conferência internacional, e havia gente do mundo inteiro. Irmãos, a Coreia do Sul é muito difícil, porque os cultos quando são rápidos, assim, aquele culto rápido, que terminou rápido, é umas 5 horas. Eles começam a orar, a oração para começar o culto, umas 2 horas só orando, e eles não param. Você fala, gente do céu, não tem, isso é para começar. E nós não estamos acostumados com isso. E aí, acabou aquele culto, depois de umas 5 horas, eu já não tinha lugar, a bunda dormia de um lado, dava cãibra aqui, e aquele povo sentado na mesma posição. A grande maioria sentada no chão. Eu estou falando de milhares de pessoas, irmãos. Aí acabou o culto. Eu já não vi a hora de ir para o alojamento para a gente comer, porque a gente tem vontade de comer.
Você sabe que crente come pastor então? E a gente, a comida oriental, a comida, principalmente na Coreia do Sul, é muito difícil, irmãos. Deixa eu escandalizar você. Você vai nos restaurantes chiques, assim, caro. Você vai ler assim, na tabuleira. Chicken or dog. Vou repetir, porque o inglês é lindo. Chicken or dog. Frango ou cachorro. Entendeu? Aí você vai no mercadão. Sabe quando você vai no mercadão na feira? Lá tem um mercadão, é lindo. Eles gostam muito de carpa, né? Então eles pegam a carpa e sangram ela, assim, a carpa tem bastante sangue. Mas aí você vai andando na feira e tem aquelas barracas, já tem as gaiolas, e você vai ver os cachorros dentro das gaiolas, que nem você compra frango, pato, e você escolhe o cachorro, ele já arranca o couro na hora, já limpa para você, e você vai levar o teu doguinho para casa, preparadinho. Eu estou pensando em levar vocês para a Coreia comigo. Bom, é cultura, só para quebrar o gelo. Agora, olha para mim. Acabava o culto, irmãos. 5 horas, 6 horas, a gente pensando em comer, descansar. Porque no outro dia, já começava o outro culto 5 da manhã. E já começava com a oração da madrugada. E aí eu comecei a olhar um grupo assim, de uns 100, cento e poucos irmãos. E eles já começaram a se ajeitar, pegaram cobertores, porque nessa época eu fui, estava bem frio, inclusive nevou nos dias. Eles ajeitando os cobertores, a neve começou a cair lá fora, um frio, irmãos. E eles se ajeitando, e eu perguntei para o pessoal, o que eles estão fazendo aí? Não, eles vão dormir aqui na igreja, eles vão continuar aqui, e eles vão orar e adorar a noite toda, para esperar o culto das 5 da manhã, eles vão continuar. Eu falei, quem são esses irmãos? São os irmãos da China. Eles vêm para cá e eles não têm igreja lá, eles não têm o culto que nós temos aqui. Então, quando eles vêm para a conferência, eles não querem sair de dentro da igreja. Eles querem aproveitar cada segundo para orar, para poder adorar e gritar com voz alta, porque lá eles não podem falar, eles não podem gritar, lá eles não podem cantar. Então, eles vão passar a noite toda aqui, porque eles já ficam esperando o culto das 5 da manhã. E eu pensando em comida, irmãos. Pastor, o que é isso? Eu estou falando que a minha mãe tinha um ditado que dizia assim, barriga cheia, a goiaba tem bicho. Já ouviram isso? Barriga cheia, a goiaba tem bicho. Eu olho para a igreja brasileira, eu olho para nós, e eu fico pensando assim, será que Deus vai ter que mandar chamar aqueles que estão com fome e sede nas esquinas, nos becos, nos valados? Porque a nossa barriga está tão cheia das bênçãos de Deus, que nós não temos mais tempo para sentar na mesa com Ele. Será que nós como igreja temos arrumado desculpas para não estarmos na presença do nosso Senhor, irmãos? Eu quero ler com vocês Apocalipse 3, versículo 14 a 22. Eu vou terminar com isso. Não vai dar para falar tudo, mas eu vou terminar com isso. Apocalipse 3, 14 a 22. Escuta bem, vamos nos posicionar aqui. Essa é a 7ª carta para a 7ª igreja no Apocalipse. Nós estamos falando da última igreja. Nós estamos falando do último tempo. Estamos falando do Apocalipse, do final de todas as coisas. E Deus está dizendo que a última igreja. Se você perguntar, pastor, qual é a igreja que nós estamos vivendo hoje, no mundo e no Brasil?
Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Ao pastor Jetro, lá da Terceira Igreja Batista de Andradina, escreve: essas são as palavras do amém, Jesus, porque Ele é o fim. A testemunha fiel e verdadeira, Jesus. O soberano da criação de Deus, Jesus. Ou seja, essas são as palavras de Jesus. Conheço as suas obras. Ô igreja, eu conheço as suas desculpas. Eu conheço a sua vida. Eu sei o que você faz, eu sei aquilo que você fala. E infelizmente, você já não é mais frio, mas também você já não está fervendo, você não é quente mais. Você se tornou mais ou menos. Você está orando? Mais ou menos. Não, você está firme com Deus? Ah, não aperta não. Já tive melhor. E agora? Não, agora eu estou mais ou menos. Você está orando? Ah, um pouco. Entendeu? Vocês se tornaram. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Mas porque você se tornou morno. Porque você não é frio nem quente. Eu não consigo mais. Eu vou ter que vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas. Eu não preciso de mais nada. É muita bênção. Mas você não reconhece que é um miserável, digno de compaixão. Você não sabe que é um pobre pecador, que você está cego e que você está nu. Eu dou esse conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. É por isso que o pastor Jeto está pregando. Porque eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Jesus nos ama, amém, irmãos? Só um pai que ama, só uma mãe que ama, corrige os filhos. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Aqui está a chave que eu quero pensar com você. Versículo 20. É Jesus falando. A gente usa esse versículo aqui para fazer apelo para o cara se converter. Olha, Jesus está à porta do teu coração batendo. É legal, funciona, é verdade. Mas esse texto aqui, Jesus não está batendo na porta do coração de ninguém. Jesus está batendo na porta de uma igreja que colocou ele para o lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém dessa igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e e tem um banquete. Eu vou cear com ele. No original eu vou comer com ele e ele vai cear comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Volta no versículo 20. Essa igreja de Laodiceia, ela, em algum momento, irmãos, ela passou a viver uma vida sem depender de Deus. Nós estamos ricos, estamos abençoados, está tudo certo. Então agora eu não tenho mais tempo. E aí Jesus está dizendo: eu estou batendo na porta e eu quero cear com você, eu quero que você senta na mesa comigo. Eu quero voltar e trazer você, eu quero que vocês sentem novamente no meu banquete. Agora minha pergunta é: como que alguém, irmãos, porque Jesus está batendo na porta, e Ele está dizendo: se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar. O que impedia essas pessoas de não ouvir Jesus batendo na porta? Ele disse: se alguém ouvir. Por que se alguém ouvir? Porque as pessoas estavam tão envolvidas nas coisas, o barulho da vida,
o barulho das atividades. Sabe quando alguém está tocando a campainha na tua casa e ninguém escuta porque o som está alto, porque a televisão está alta, porque tem muita gritaria, tem muita festa, e o cara está batendo, mas ninguém abre. O que tem impedido? O que tem impedido a igreja moderna? O que tem impedido a igreja do nosso tempo de ouvir a voz do Pai, a voz de Jesus, Jesus batendo? O que nos impede de abrir a porta? O que nos impede de ouvir Jesus chamando e da gente sentar na mesa com Ele? É o pecado, irmãos. É a falta de santidade. O pecado, as coisas desse mundo, a amizade com o mundo, é inimizade com Deus. O ruído do pecado, o barulho do mundo é tão grande que nós não ouvimos mais, que a gente não consegue perceber mais. Enquanto as coisas estão dando certo, enquanto a gente está comprando, enquanto está casando, enquanto está fazendo festa, a gente não consegue ouvir Jesus batendo na porta. Projeta um texto para mim, por favor. Hebreus 12, 14. Eu vou terminar com esse texto. E eu quero ensinar algo para vocês. Olha só. Esforcem-se para viver em paz com todos. Diga misericórdia. Eu vou ler de novo. Aí você vai falar misericórdia, porque viver em paz com todos precisa de esforço. Sim ou não? Muita gente saiu do grupo da família aqui. Saiu. Você disse, vou sair desse grupo de vermelho. Eu vou sair desse grupo por causa dessa política desgraçada. Não, olha. Tem gente... Não dá para viver, não dá para ter amizade, certo? Então deixa eu te dizer, existem pessoas que é uma delícia viver perto delas. Outras, esforcem-se, precisa de força, esforcem-se para viver em paz com todos. Diga misericórdia. Nós vamos ter 4 anos aí, irmãos, de muito esforço. Eu quero ver a pastora Ana orando pelo Lula. Senhor, estou me esforçando, Senhor. Abençoa nosso presidente. Precisa de esforço ou não? Mas Deus nos chamou para viver em paz com todo mundo. Então a gente precisa nos esforçar para viver em paz. Agora, isso é só um parênteses. Agora vem o que eu quero falar. Para dar sequência na mensagem. Esforce para viver em paz com todos. E esforcem-se também. Para quê, pastor? Para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Repita comigo. Sem santidade. Diga, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Por que, pastor Jetro? Por que sem santidade ninguém verá o Senhor? Porque sem santidade Ele não entra. Sem santidade você não tem intimidade. A santidade é a porta para a intimidade. Eu vou repetir. A santidade é a porta da intimidade. Mas vamos avançar. 1 Pedro 1, 14 e 16. Guarda. Pastor, como é que faz para abrir a porta, para ouvir a voz de Deus? Como é que eu faço para sentar no banquete dele? Qual é a porta que eu passo? Como que eu faço para ouvir Deus, para ter intimidade com Deus? Sem santidade você não vê Deus. Sem santidade você não se aproxima de Deus.
Como filhos, olha só. Como filhos obedientes. Diga eu. Você é uma filha obediente. Como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos desejos de outrora, pelos desejos do seu passado. Quando viviam no pecado, na ignorância. Segura. Olha o que Pedro está dizendo. Vocês como filhos obedientes, como igreja obediente, não se deixem amoldar, ou seja, tomar a forma. Não volta para trás. Não deixa mais os desejos do passado, de outrora, dominar vocês. Porque vocês viviam na ignorância. 15. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo. Diga tudo. Pastor, eu tenho que ser santo em quê? Tudo. Seja santo em tudo o que fizer. Segura esse texto aí, segura aí. Tá. Então vamos lá, eu vou terminar. Me ajuda, Senhor, para me explicar isso aqui. Todo mundo vai entender isso aqui. Pastor, já ensinei para vocês, vou repetir. O que é santo? Tira essa ideia romana, religiosa, que santo é... Para. Um santo peca, pastor? Claro que peca. Deus é santo, irmãos. Mas é uma outra coisa. A palavra santo significa separado. Lógico que Deus não peca, nem o nosso Senhor Jesus pecou. Mas quando a Bíblia diz sejam santos, não está falando de perfeição. Porque a gente tem uma ideia que santo é perfeito. Não é isso que Deus espera. Deus não espera de nós perfeição. Deus espera de nós santidade. Entendeu? Palavra santo, kadosh. Santo é separado. Então, como que nós nos tornamos santos? Quando você disse, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração. Eu te recebo, Senhor, como único Senhor e Salvador da minha vida. Nesse momento, você nasceu de novo. O teu nome foi escrito num livro da vida. E você se tornou santo, filho de Deus. Ele te separou do mundo. A Bíblia diz que Deus nos resgatou do império das trevas e fez o quê? Nos transportou para o filho do reino do seu amor. Então nós fomos separados por Deus. Pastor, como é que chama essa santidade? Santidade posicional. Diga comigo, santidade posicional. Como que funciona isso? Vou explicar. Eu vou falar uma data, você nunca vai imaginar o que aconteceu. Dia 14 de junho de 2001. O que aconteceu? Eu casei com a Leia. Aleluia. Está durando, irmão. Já passou de 21 anos. Você casou com ela em que ano? 2005. Ainda bem que você sabia. Escuta bem. Há 21 anos eu casei com a Leia. A pergunta é, hoje eu estou mais casado com ela do que eu era há 20 anos atrás? Não. Não. De jeito nenhum. Há 21 anos eu casei e hoje eu continuo casado. Daqui 10 anos eu continuo casado. A hora que eu assinei com ela a certidão, e ela se tornou a senhora Paiva, entendeu? Ali, escuta bem, eu saí de uma posição de solteiro, e a partir do meu casamento, eu entrei numa posição, agora, posicionalmente, eu tenho uma aliança com a Leia, eu me casei com a Leia, eu estou casado, eu me casei há 21 anos, hoje eu ocupo a mesma posição, a Leia continua minha esposa, eu continuo o marido dela, daqui 20 anos,
40 anos de casado, ela continua. É posicional, certo? Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu também me casei com Ele, eu me tornei filho de Deus. Jesus se tornou o Senhor da minha vida. A certidão foi assinada. Posicionalmente, eu tenho uma aliança com Deus, certo? Agora, não é uma certidão que eu assinei no cartório, não é um documento, um contrato de casamento que me faz viver com a Leia até hoje. Não é. Explica, pastor. Eu explico. Dá esse papel aqui. Eu passo a semana inteira. A Leia acorda de manhã e fala, bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom dia, não sei o quê. Ah, pro inferno, desgraçada. Vaca véia. Eu passo uma semana inteira de cara fechada, sem olhar para minha esposa, sem conversar com a minha esposa, desprezando a minha esposa. Aí quando chega no sábado à noite, eu pego o meu contrato, digo assim, ó, tá aqui, ó. Bota a camisola, que hoje à noite vai ter. Fala para mim. Vai ter alguma coisa, irmãos? Vocês conhecem a mulher que eu tenho. A Leia vai olhar para mim, ela fala, pega esse papel. Porque deixa eu te dizer, não é um papel, não é uma certidão que faz você viver uma aliança de verdade. Existem pessoas que estão casadas há 40 anos, mas não tem mais relacionamento nenhum. Eu estou brincando com vocês e tentando ser muito didático. Sabe por que eu estou fazendo isso? Ana, você vai precisar disso aqui. Ah, Tiago, mostra para ela, Tiago. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer, irmãos? Assim como é santo aquele que me chamou, Ele deseja que eu seja santo também. Há 21 anos atrás, no dia 14 de junho, eu disse assim para Leia, eu estou me separando para você. Eu sou teu. E a Leia disse, eu estou fazendo uma aliança, eu sou tua. Eu me entreguei para a Leia se entregou para mim. A Leia, ela é toda minha. E eu sou todo dela. E não adianta, irmãos, eu me sujar lá fora. Eu me deito com uma vagabunda. Eu me deito com uma prostituta. Eu me sujo no adultério. Eu me sujo na prostituição. Eu me sujo na pornografia. Eu estou imundo. E eu volto para a Leia e digo assim, eu quero ter intimidade com você. A Leia vai olhar para mim e dizer, cara, eu te amo. Eu sou tua. Mas eu não consigo tocar em você. Porque você está imundo. Você está cheirando outras mulheres. Fala para mim, irmãos. Algum homem aguenta isso de uma mulher? Alguma mulher aguenta isso de um homem? A minha pergunta é, Deus aguenta isso de nós? Deus aguenta? O camarada vai para o mundo. Ele se lameia. Ao invés de ser de Deus, de se guardar para Ele. O cara vai, se lameia, se entrega, passa a semana toda, aí chega no domingo à noite na igreja. Aleluia. Ah, mas eu sou filho de Deus. Deus, eu estou aqui, ó. Eu quero intimidade agora. Fala para mim. Olha aqui para mim. Sem santidade
ninguém verá o Senhor. Por quê, pastor? Porque Deus é santo e Ele espera que você se guarde só para Ele. Deus diz assim: eu sou todo teu, Caio, mas eu quero que você seja todo meu. Caio, eu me entrego totalmente para você, mas eu tenho que ocupar o primeiro lugar na sua vida. O que faz eu e a Leia, irmãos, vivermos uma vida plena, o que faz a gente ter intimidade de verdade, é um ser santo para o outro, é um se entregar de verdade para o outro. Eu não estou julgando você. Não estou. Mas sem santidade, a gente não consegue. Eu já passei de demorar. Você me dá mais 5 minutos só para eu fechar isso aqui? Tudo bem? Vocês aguentam aí? Desculpa, eu só quero terminar, porque tem algo muito importante para nós aqui. Pastor, essa palavra santidade é muito pesada demais. Eu não consigo, pastor. Olha aqui para mim, nem eu. Eu também não consigo. Pastor, o senhor está falando isso aí, eu já estou pensando, porque eu não quero pecar, mas eu peco. Deixa eu te dizer, eu também. Pastor, eu não queria ter fraqueza, mas eu tenho. Eu também. Então como é que faz, pastor, para viver uma vida santa? Pastor, como é que eu faço para viver em santidade? Pastor, como é que eu faço para viver uma vida limpa? Como é que eu faço para vencer esse pecado que está sempre perto de mim? Como que eu faço? Em 2009, irmãos, 2009, fizeram uma pesquisa. Escuta bem isso, Guilherme. Em 2009, fizeram uma pesquisa. O que os crentes, o que os cristãos, o que eles pensavam, qual era a ideia que eles tinham de graça? O que a graça significa para vocês? 98% respondeu: graça é salvação. Graça é favor imerecido de Deus. Graça é alguém te dar alguma coisa que você não merece, é de graça, você não pagou nada. Então a salvação é de graça. Deus nos salvou pela graça dele. Nós éramos pecadores e Ele nos salvou. E se eu perguntar aqui quantos creem que foram salvos, você vai levantar a mão. Porque mesmo sendo um pecador, mesmo sendo uma pessoa fraca, você diz: olha, eu creio na graça de Deus, eu vou para o céu, não é porque eu sou perfeito, eu vou para o céu porque Deus me ama e a graça dele me basta. Eu sou salvo pela graça, é verdade isso. Mas graça é mais do que isso. Só 2% responderam assim: graça é a capacitação sobrenatural que me faz viver em santidade. Graça é uma capacidade que Deus me dá para viver uma vida santa. Porque Deus não quer apenas me salvar e me levar para o céu. A mesma graça que me salva é a mesma graça que me capacita a vencer os desejos e os pecados da minha vida. Então eu estou falando isso porque só a verdade liberta a gente. Se eu perguntar para você, você crê que você é salvo? Você vai dizer: eu creio, pastor. Agora, muitos estão aqui e já desistiram de lutar, de vencer a tentação, o pecado, que você diz assim: não, comigo não tem jeito. Não consigo. Eu já caí uma vez, caí duas, caí três. Não. É possível viver uma vida santa? Impossível, pastor. Não, deixa eu te dizer, não nós nunca vamos conseguir viver uma vida perfeita, mas nós vamos conseguir viver uma vida santa. Eu vou repetir isso. Nessa terra aqui, nós nunca vamos conseguir viver uma vida perfeita, mas nós vamos conseguir viver uma vida santa. Como assim, pastor? Vou ler. Termino agora. 2 Coríntios 12, 8 e 9.
2 Coríntios 12, 8 e 9. 3 vezes, o apóstolo Paulo, irmãos, 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. É um espinho na carne. Algo que esbofeteava ele. Mas Deus me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, ainda que mais alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Diga aleluia. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, eu roguei a Deus. Ô Deus, tira esse espinho na minha carne. Está difícil demais. E Deus me... Deixa o versículo aí para mim, filho. E Deus disse assim, a minha graça te basta. Por que a graça basta? Porque é a graça de Deus que capacita a gente. O que é a graça, irmãos? A graça é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você é salvo, você é filho de Deus, mas você tem fraquezas, você tem pontos fracos, você tem debilidades, você tem dificuldades. E aí você olha e diz, mas Deus está tão difícil. Eu estou lutando contra a pornografia, eu estou lutando contra a homossexualidade, eu estou lutando contra desejos, eu estou lutando contra a mentira, eu estou lutando contra o ódio. Ô Senhor, tem misericórdia de mim. Parece que eu não consigo, Deus. É nessa hora que você tem que crer nessa palavra. A graça que te salvou, ela é suficiente para ajudar você na sua fraqueza. É a graça de Deus que me coloca de pé e eu digo, em nome de Jesus, esse pecado não vai me parar. Eu não vou me entregar para isso, porque eu sei, eu estou fraco mesmo, eu caí, eu vacilei, e agora eu me levanto, porque o poder de Deus vai vir, e nessa minha fraqueza, o poder vai me aperfeiçoar, eu vou vencer, eu vou avançar. Talvez você venha aqui essa noite, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a tua luta, eu só sei uma coisa, a graça que te salvou, a graça que te trouxe aqui, é a graça que vai te capacitar para amar Deus com toda a tua força. Diga aleluia. Fica de pé, por favor. Pode aplaudir de verdade, vai. Irmãos, vocês entenderam, irmãos? Ficou com dúvida? Me procura, pelo amor de Deus. Porque eu não estou preocupado em pregar bonito. A minha preocupação como um pai, como um pastor, é que você volte para casa e diga assim, eu entendi, pastor. Eu entendi. A minha oração e o meu clamor é que a nossa igreja não perca o banquete que Deus já preparou. Sabe qual é a minha oração? Que Deus não precise levantar outro pastor, que Deus não precise levantar outras pessoas, mas que sejamos nós, a ouvir o convite e dizer, nós estamos aqui, Deus. Nós estamos dispostos a renunciar a qualquer coisa para sentar na tua mesa e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Tem alguma coisa que está te afastando da presença de Deus? Será que tem algum barulho aí lá fora ou dentro de você que está te impedindo de ouvir Jesus batendo na porta? Feche seus olhos, por favor. Senhor, eu queria gritar hoje com toda a força da minha vida. Eu queria pregar e continuar pregando.
até que ninguém, Senhor, que ninguém saísse daqui sem tomar uma decisão verdadeira de sentar na mesa com o Senhor como nunca antes. Pai, às vezes nós estamos como aqueles 2 discípulos de Emaús. O Senhor está caminhando do nosso lado e a gente não consegue perceber. O Senhor está batendo na porta, mas a gente não consegue ouvir e abrir a porta. O Senhor está nos chamando, a mesa está pronta, o banquete está preparado, mas nós estamos tão ocupados com as coisas, Deus. A gente arruma tanta desculpa e a gente não senta para comer com o Senhor. Qual foi a última vez que você sentou na mesa com Ele? Qual foi a última vez que Ele partiu o pão com você? Que você não recebeu de um pastor ou de uma música, mas que você recebeu de Deus. O Espírito Santo está com saudade de algumas pessoas aqui, porque em algum momento algo distanciou você. Fala com Deus aí. A gente precisa essa noite ainda, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora. É dizer: Deus, eu estou aqui e eu quero te buscar como nunca na minha vida. Eu quero te desejar como nunca antes. Não precisa convidar. Pai, eu estou aqui. Eu tenho fome, eu tenho sede. Senhor, começa comigo. Vamos cantar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Coloca a tua mão no teu coração assim. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Deus, por todas as desculpas que nós temos e damos
Desculpas esfarrapadas, Deus. Perdão, Senhor, porque nós somos cheios de argumentos e a gente tem tempo para tanta coisa, mas nós não temos tido tempo para te buscar como deveríamos buscar. Perdão, Senhor, porque muitas vezes nós damos mais importância às coisas, às pessoas, às situações, do que a tua presença, do que o teu chamado, do que a tua voz. Perdão, Senhor, porque muitas vezes o Senhor bateu na porta e a gente não ouviu e não abriu a porta. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes nós preferimos as coisas desse mundo do que a mesa que o Senhor colocou para nós. Mas hoje eu estou aqui com os meus irmãos, Senhor, e nós queremos abrir a porta. Senhor, nós não queremos esperar 31 de dezembro para fazer promessas para o próximo ano. Nós queremos fazer agora, Deus. Nós queremos voltar a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Não só te buscar no final de semana. Não, Senhor. Não, não. Nós queremos abrir a porta e sentar na mesa com o Senhor todo dia. Nós queremos ter um relacionamento, porque a santidade abre a porta para a intimidade. E nós queremos viver uma vida de santidade, Senhor, de santidade. Em nome de Jesus. Diga amém. Diga amém. Você consegue abraçar aí umas 3 pessoas e dizer: